Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Sabatina, a de número 31, compartilhar as boas novas. Eu estou aqui com a minha filha Bianca, que vai colaborar comigo. Então vamos agora para o verso áudio. A saber, se a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes em Deus, o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Romanos 10, 9. Vamos à primeira pergunta. O que é necessário para a obra confiada a nós? Que pessoas não podem ser usadas por Cristo? Vamos ver Daniel 12 e verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como a estrela, sempre eternamente. Agora a Bianca vai ler a nota para nós. A nota diz assim, que está no nono testemunho, Testemunho para a Igreja, página 26. A obra que nos foi confiada é importante e nela são necessários homens sábios, abnegados, pessoas que compreendam o que significa dedicar-se a desinteressados esforços para salvar os perdidos. Mas não há necessidade do serviço de homens mornos, pois tais pessoas Cristo não pode usar. Necessitam-se homens e mulheres cujo coração se comova ante o sofrimento humano e cuja vida dê prova de que estão recebendo e comunicando luz, vida e graça. O povo de Deus deve aproximar-se de Cristo em abnegação e sacrifício, tendo como único alvo dar a todo mundo a mensagem de misericórdia. Alguns trabalharão de um modo e outros de outro, conforme o Senhor os chamar e guiar, mas todos devem lutar juntos, procurar fazer do trabalho uma unidade perfeita. Pela pena e pela viva voz devem trabalhar para Deus. A palavra da verdade impressa deve ser traduzida para diferentes línguas e levada aos confins da terra. Então aqui nós vemos na nota que é necessário o que é necessário para a obra, né, que nos foi confiada. Então fala que de necessário homens que sejam sábios, abnegados, né, que realmente tem ali o desejo de salvar perdidos, né, que fala. Isso. Esforços para salvar os perdidos, desinteressados esforços. E aí que pessoas então que não podem ser usadas para Cristo? Pessoas mornas, né, que não têm essa vontade, esse desejo de salvar almas. Porque aqui fala que então precisa de homens ao contrário dos mornos, mas que se comova ante o sofrimento humano, né? As pessoas que não conhecem a Deus. Né? E que sua vida também dê prova, dê testemunho de que eles estão recebendo e comunicando luz, né? E aqui também fala de que cada um vai trabalhar de uma forma, conforme Deus o chamar, mas que tem que ter o quê? Uma perfeita união nesse trabalho. Isso. Então vamos agora para a segunda pergunta. A verdade a nós revelada deve ser fechada entre os que já conhecem a luz? Sendo assim, a quantos deve ser enviada? Mateus 5, 14 a 16. Eu vou fazer a leitura, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus.
Então, é muito importante esse verso, né? Mas vamos à nota, depois a gente comenta mais. A luz que Deus concedeu ao seu povo não deve ser encerrada dentro das igrejas que já conhecem a verdade. Deve ser disseminada para os lugares escuros da terra, os que andam na luz como Cristo na luz está. Cooperarão com o Salvador, revelando a outros o que lhes revelou. É propósito de Deus que a verdade para este tempo seja revelada a toda tribo, nação, língua e povo. Homens e mulheres no mundo hoje acham-se absortos na busca de ganhos mundanos e de mundano prazer. Há milhares de milhares que não dedicam tempo nem interesse à salvação espiritual. Chegado é o tempo em que a mensagem da breve volta de Cristo deve soar através do mundo. Nono testemunho para a igreja, 25. Então, a verdade que nos é revelada deve ser fechada? Não, né? Não deve. Deve ser disseminadas, fala aqui, para todos os lugares que ainda é escuro na terra, que é pessoas que ainda não teve conhecimento da salvação, né? E que fala toda tribo, nação, língua e povos. Então aqui quando fala na segunda parte, sendo assim, a quantos deve ser enviado? A todos, né? Todos. Fala no final da nota que é chegado o tempo em que a mensagem da breve volta de Cristo deve soar através de todo o mundo. Então vamos para a terceira. O que Jesus ensinou e fez os discípulos compreenderem claramente? Vamos ler Gálatas 3, 26 ao 28. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o que Jesus ensinou aos discípulos compreenderem claramente? Que não deve ter acepção de pessoas, né? Todos nós somos filhos de Cristo. Isso, então aqui na meditação Jesus Meu Modelo, página 330, né, do ano 2009, vamos ver aqui que a nota nos diz: Jesus ensinou aos discípulos que eram devedores tanto aos judeus como aos gregos, aos sábios como aos iletrados, e fê-los compreender que a distinção de raças, as castas, as linhas de demarcação traçada pelos homens não são aprovadas pelo céu, não devendo ter influência na obra de disseminar o Evangelho. Então, conforme a mãe Ilma já adiantou, para Deus não há distinção de raça. Então, na hora de nós disseminar o Evangelho, você não vai pensar se uma pessoa é da sua nacionalidade, se ele é estrangeiro, que cor que ele é, de que raça, de que casta, não, nada disso importa, né? Se ele é um sábio ou um iletrado, né? Mas a todos, então, deve ser enviado a mensagem. Então vamos passar para a quarta pergunta. Deve haver distinção entre o próximo e os inimigos? Qual o campo de trabalho que o cristão tem diante de si? Eu vou ler essa nota. Os discípulos de Cristo não devem fazer distinção entre seu próximo e seus inimigos, mas considerar todo homem como alguém necessitado de auxílio. Assim como deviam considerar o mundo o seu campo de trabalho, buscando salvar os perdidos. Jesus deu a cada homem a sua obra, tirando-o do estreito círculo que seu egoísmo lhe prescrevera, aniquilando fronteiras territoriais a todas as distinções artificiais da sociedade. Ele não delimita fronteiras para o zelo missionário, mas ordena a seus seguidores que estendam seus trabalhos até os confins da terra. Vamos
está aqui na Meditação Matinal 2009, Jesus, meu modelo, 330. E aí o que quer dizer aqui, né? Então fala que nós não devemos ter distinção quanto ao nosso próximo, se ele é amigo, se é o nosso inimigo, mas se ele está necessitado, nós temos que ir lá em seu auxílio, levar então a mensagem de salvação sem pensar o que? Delimitando as fronteiras, aqui ainda fala, né? O campo missionário é para se estender até os confins da terra. E o campo, então, é o mundo, né? Fala que aqui deviam considerar o mundo o seu campo de trabalho, buscando salvar os perdidos aonde quer que eles se encontrem. Onde quer e não importa quem também, né? Importa se é quem. amigo ou inimigo. Então vamos para a quinta agora. Como está a condição de vasta multidão de pessoas? Atos 17, 22 a 23. A leitura diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Que maravilhoso esse texto, a gente vê a sabedoria do apóstolo Paulo, né? Sim, muito bonito essa parte. Ele estava o quê? Num templo pagão, né? Em Atenas, aqui fora no Areópago, né? E ali, então, ele achou uma oportunidade, né? De apresentar a Deus a eles que não conheciam, mesmo no templo pagão, ele achou esse altar e falou: olha, eu vejo que vocês são muito religiosos, né? Tem aqui um altar para o Deus desconhecido e é justamente esse, né, que eu vos anuncio. Então, nós muitas vezes temos que ser sábios, né, de como levar ao conhecimento das Escrituras ao nosso próximo. E a leitura aqui da nota vai clarear um pouco mais, continuando na meditação 2009, Jesus, meu modelo, página 330, diz assim: o campo de trabalho apresenta uma vasta comunidade de seres humanos que estão nas trevas do erro, que estão cheios de saudade, que estão orando a alguém que não conhecem. Eles precisam ouvir a voz dos que são obreiros juntamente com Deus, dizendo-lhes, como Paulo disse aos atenienses: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então aqui nós vemos pessoas que estão no campo do erro, mas que oram, às vezes até sem saber para quem está orando, mas que eles vão lá e buscam, né? Estão em dificuldade, em saudade, que fala. E cabe a nós, então. Estão querendo encontrar a verdade nessas pessoas, né? Cabe a nós, então, apresentar esse Deus, né? Que para eles é desconhecido. Então vamos à sexta pergunta. O que não devemos jamais pensar e muito menos falar? Vamos ler a nota. Os membros da Igreja de Cristo devem ser fiéis obreiros no campo de colheita. Devem estar trabalhando diligentemente e orando com sinceridade, fazendo progresso e difundindo a luz em meio à escuridão moral do mundo. Pois não estão os anjos do céu concedendo-lhes inspiração divina? Jamais deve pensar e muito menos falar de fracasso em sua obra. Deve estar cheio de esperança, sabendo que não confia em habilidades humanas ou recursos finitos, mas no prometido auxílio divino, o ministério dos agentes celestiais que estão se empenhando em abrir o caminho diante deles. Anjos de Deus abrirão o caminho diante de nós, preparando corações para a mensagem do Evangelho. E o poder prometido acompanhará os obreiros. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Meditação matinal 2009, Jesus, meu modelo, 330. Então, o que não devemos jamais pensar e muito menos falar.
de fracasso, né, da obra de Deus. Muito Por quê? pelo contrário. Porque não devemos jamais falar, né? Porque sabemos que tem anjos, né? Guiando, né? Nos auxiliando Nos nesse auxiliando. trabalho, né? Fala que esses anjos ministradores, então diz que eles vão na frente abrindo o caminho, né? Então nós devemos, ao contrário, estar sempre cheios de esperança. Isso, cheio de esperança que, né, que Deus está na frente e que o trabalho vai ter sucesso, né? Então vamos para a 7ª e última pergunta. Que apelo a mensageira do Senhor faz àqueles que poderiam estar ajudando na causa de Deus, mas nada fazem? A leitura diz assim, o nome Testemunho para a Igreja, página 26. Meu coração muitas vezes fica sobrecarregado porque tantos que poderiam trabalhar nada fazem. Agem como joguetes das tentações de Satanás. De todo membro da igreja que possui conhecimento da verdade, se espera que trabalhe enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Em breve haveremos de compreender o que significa essa noite. Todo crente mais instruído ou menos preparado pode levar a mensagem. Irmãos e irmãs, estamos nós entre os que tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem? Foi em vão que Deus nos deu conhecimento de sua vontade? Foi em vão que ele nos enviou advertência após advertência da proximidade do fim? Acreditamos nas declarações de sua palavra acerca do que está para sobrevir ao mundo? Acreditamos que os juízos de Deus impedem sobre os habitantes da terra? Como então podemos ficar de braços cuidados, descuidosos, indiferentes? Podemos, irmão? Não podemos, né? Então é muita advertência que ela dá aqui, né? E com todo o conhecimento que a gente tem, não podemos ficar parados, né? Temos que transmitir a outros, trabalhar, né? O crente que não trabalha, ele se torna um crente morto mesmo, né? Então, ele ajuda o próximo e a si mesmo, né? E trabalhar, então, enquanto é dia, enquanto é dia, porque vai chegar uma época em que não vai ser mais possível. Fala que aí nós vamos compreender o que significa essa noite que aqui fala, né? Que vai vir o que? As dificuldades, os empecilhos, né? Para levar avante, então, essa mensagem de salvação. Que nós possamos, então, que nós não nos enquadrar, então, né? Nessas pessoas que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos e não ouvem, mas que possamos, então, levar a sério e colocarmos em prática, né? Tudo que nós aprendemos. Amém? Que o Espírito Santo possa estar abençoando a cada um dos ouvintes. Peço que os irmãos também compartilhem com seus amigos esses estudos. Amém. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.